Olá, colegas. No vídeo de hoje vamos falar sobre anotações e escrita em psicanálise. Bem, começamos com as anotações na clínica, né? Aquilo que Freud recomendou que o analista anote o que os pacientes dizem. Evidentemente, não se trata da tradição médica, de um prontuário, de uma anamnese, onde já há, digamos, um roteiro ali a ser escrito, né? Essa escrita, essas anotações do analista devem seguir o mesmo fluxo da sua atenção flutuante, ou seja, é uma escuta livre, é uma escuta flutuante, logo a escrita também deve seguir essa mesma via, né? Ou seja, sem se prender a determinadas questões e, enfim, anotar aquilo que o analista pôde escutar. De um certo modo, a gente pode pensar que a clínica porta um real, ou seja, a prática psicanalítica ela tem uma dimensão do real. No momento em que o analista está só, após a saída do paciente, e ele anota, de algum modo ele já está ali colocando no simbólico o que é possível, né, daquilo que se passou no real, né? Em muitos momentos a gente pode observar na nossa clínica que esse momento de anotação já ali começa a aparecer alguma questão, alguma coisa de uma escuta que não houve, ou alguma possível interpretação, ou seja, um pouco aquela ideia do Umberto Eco, né, que quando se escreve para alguém. Então essas anotações do analista não é uma espécie de um diário que só o analista vai ler. Sim, por um lado somente o analista vai ler aquilo, mas por outro lado, ao escrever aquilo, está colocado essa dimensão do outro, né? Digamos simbolicamente colocado, e aí já começa algum efeito daquilo que vai aparecer depois também numa análise de controle, numa supervisão. Então a escrita ela porta essa dimensão de uma certa tensão aí do que está em jogo. E não ao acaso ela traz algo da angústia, né? Porque escrever tem a ver com a sexualidade. O Freud falava de um caso, por exemplo, de um menino em que não conseguia né, perceber a diferença entre o M e o N. E aí uma tia que ensinava o menino na alfabetização disse, veja, o M tem um pedaço a mais que o N, né? E aí o Freud diz, bom, a dificuldade dele nessa escrita dessas letras pode ter uma relação com o próprio momento que ele atravessava, de perceber as diferenças sexuais, de perceber que os meninos têm um pedaço a mais que as meninas não têm. Então, ou seja, como essa escrita porta algo da sexualidade, porta algo do corpo, né? Em certa medida, a escrita é um limite, né? Se o corpo é um limite, a escrita também é um limite. É um limite que está numa relação com a morte, é o limite no sentido de colocar um freio para o pensamento mágico, né? A gente observa isso em muitos alunos e muitos colegas que durante a escrita de um mestrado, de um doutorado, ou seja, muitas ideias e tal, aquele pensamento mágico, mas na hora de escrever, na hora de colocar no papel, ou seja, não é todo esse campo do ideal, é o campo do possível, o campo do o que é possível escrever, até onde é possível escrever. Então, quer dizer, em muitos momentos a gente vê uma certa angústia aí do autor, porque justamente ele fica nesse limite do corpo, nesse limite da morte, né? Ou seja, a escrita ela pode ter essa dimensão aí da morte, né? Essa dimensão do corpo, né? E também de pensar que a escrita, enquanto a fala e a voz
elas se volatilizam, né? A escrita é um registro que perdura, a escrita é um registro que fica, né? Então isso também pode né, contribuir com essa angústia, saber que aquilo que está sendo escrito, ela vai atravessar o tempo, né? Ela vai perdurar, depois de muito tempo outros poderão ler aquilo, ou seja, esse registro que fica, esse registro simbólico, né, que de algum modo, né, capta algo aí do real. E uma outra relação da escrita é com o próprio inconsciente, né? Se pensar que o inconsciente é também alguma espécie de escrita hieróglifa, né? Perdão. Assim como o próprio Freud, né? No Nota sobre o bloco mágico também fez essa analogia entre a escrita do bloco mágico e a escrita no psiquismo, né, como aquilo que tenta se apagar e não é possível, né, ou seja, as marcas que ficam, né, as marcas dessa escrita no corpo, no psiquismo, né, e que não se apaga facilmente. Então veja que o analista, quando escreve, né, tudo isso está em jogo, né, essa relação com o corpo, com a morte, com o registro, com o simbólico, o jogo do real, do simbólico. Então, não podemos reduzir isso a meras anotações ou anotações protocolares, enfim. Essa dimensão da escrita envolve o analista e deve estar presente na sua formação psicanalítica, né? Ou seja, é fundamental que o analista, na sua formação, esteja também diante dessa dimensão da escrita. Então, escrever artigos, escrever reflexões, ensaios, não é uma coisa apenas para o psicanalista que exerce também uma profissão de professor ou o psicanalista que está inserido na universidade, né? Não, a escrita de textos, esse processamento da sua clínica, e colocar isso na escrita é fundamental na formação de todo analista.